Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Hoje mais uma vez estou muito bem acompanhado do meu amigo, professor e pastor Egnaldo Hélio de Souza. Meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez ao Teu Lugar. Eu aqui agradeço, para mim é uma visita sempre muito agradável. Que bom ter você aqui. Nós estamos com alguns projetos, gravando alguns projetos aqui. E na mesma hora eu pensei que nós poderíamos gravar alguns vídeos aqui para você, falando de algumas coisas. E hoje vamos falar sobre fé e fatos. A nossa fé é baseada apenas num salto no escuro ou a nossa fé é baseada em fatos reais? Eu vou falar com você sobre isso nesse vídeo, então vem com a gente, porque chegou a hora de teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar, mais um vídeo aqui num cenário diferente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa um like pra gente se você gosta aqui do nosso conteúdo. E hoje um pouquinho de fé e fatos aqui pra vocês, para alimentar a tua alma, edificar a sua fé. Num bate-papo, nós comentamos aqui nos bastidores que seria um mini podcast, são novidades que vão chegar aqui no Teu Lugar, um mini podcast aqui falando sobre isso. Eu vou fazer algumas perguntas, vou colocar ele na parede e aí ele vai respondendo aí, eu vou complementando. Pode ser assim, meu amigo? Pode ser assim, vamos em frente. A pergunta é a seguinte, você já deve ter ouvido falar sobre a fé é um salto no escuro. Quer dizer, o que é a nossa fé? A nossa fé é baseada apenas numa crença em algo subjetivo ou a nossa fé, professor, é algo em fatos? A nossa fé é baseada em fatos? Isso é bom falar sobre isso, acho que nós precisamos falar sobre isso, porque a maioria das pessoas pensa na fé como um faz de conta, né? Não é, mas eu faço de conta que é, né? Não condiz com os fatos, mas eu faço de conta que condiz com os fatos. E quando você olha na Bíblia, é justamente o contrário, porque a fé ela vai se basear ou em coisas que Deus disse ou em coisas que Deus fez. A nossa fé ela se apoia em coisas bem concretas e bem reais. Então, vamos falar uma coisa simples, né? Eu creio que Deus perdoa os meus pecados. Bom, por que eu creio que Deus perdoa os meus pecados? Ele disse que Ele nunca perdoaria e eu passei a perdoar. Não, apesar dele dizer que nunca perdoaria, eu vou crer que Ele vai perdoar. Não, é o contrário. Eu confio naquilo que Deus diz. Eu confio naquilo que Deus fez. Então, a minha fé, ela se apoia. Vamos pensar a Bíblia aqui como aquela que está escrito, né? A palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que nós temos na Bíblia? Nós temos fatos, nós temos falares de Deus, promessas de Deus para a nossa vida, e mediante esses atos divinos, mediante essas palavras divinas, eu passo a confiar. Eu comparo isso com a confiança nas pessoas. A nossa confiança nas pessoas não é um salto no escuro. Tem gente que eu não confio porque eu vi certos fatos que me levam a não confiar, não é? Sim, claro. Não confio porque... Mas é uma pessoa real. Ela falou e não confiou. Ela falou e não cumpriu. Ela disse e não realizou. Então como é que eu vou confiar naquela pessoa? Mas tem aquela outra pessoa que é o contrário. O que ela faz, o que ela realiza é uma evidência de que eu posso confiar nela. Então a mesma coisa é a minha fé em Deus. Eu posso confiar nele, eu olho na Bíblia e ele é fiel naquilo que ele fala, ele é justo naquilo que ele fala. Então, isso traz para mim um respaldo. A minha fé é baseada em fatos muito bem documentados, muito fiéis que eu encontro nas Escrituras. Como é que os autores falam? Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Então, se é uma palavra fiel, tem fidelidade nela, ela tem fatos que respaldam, corroboram a minha crença, a minha confiança. Muito bem. E a gente não acredita num Jesus subjetivo, é um Jesus histórico também, né? A gente se baseia num Jesus que existiu, que tem genealogia, que não está ali por acaso, uma genealogia, ele tem pai, ele tem mãe. Jesus que está num espaço, num tempo, né? Num tempo de Pôncio Pilatos, vivendo num lugar chamado Galileia, Palestina antiga, deixou seu rastro na história, não só nas Escrituras, quer dizer, nossa fé não é num Cristo que não existiu, numa morte que foi numa lenda, não é numa ressurreição
apenas subjetiva também, mas uma ressurreição de fato, né? Numa realidade que não é que está em mim, está fora de mim. Aconteceu, realmente está lá. Você sabe que essa ideia de salto no escuro, ela vem naquela época em que se começou a negar toda a historicidade da Bíblia, toda a factualidade da Bíblia, né? Você tem ali os liberais, e de repente vem um grupo que não, a gente precisa resgatar isso aí, tem o Søren Kierkegaard, que é um dinamarquês, então ele começa a ter a seguinte ideia, não importa se aquilo ali aconteceu ou não aconteceu de fato, importa que dentro de mim eu creio que aquilo aconteceu. Então a fé ali, como salto no escuro, ela parece estar divorciado das coisas que aconteceu, e a nossa fé não está divorciada das coisas que aconteceu. O Jesus que eu creio aconteceu na história. Eu gosto de dizer assim, né? Qual é o Deus que eu creio? Ele não é uma ideia. O Deus que eu creio, ele tem uma identidade, ele tem uma história. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que eram personagens históricos. Sim. É o Deus que abriu o Mar Vermelho, é o Deus que derrubou os muros de Jericó, o Deus que fez cair pão dos céus. Então nós temos o quê? Na Bíblia, narrativas históricas, justamente para quê? O Deus que eu creio é esse aqui. Não é um conto do Bhagavad Gita, não é um conto de Vedas, né? Numa religião hinduísta, por exemplo, numa religião oriental, lenda se mistura com fatos e para eles não há problema algum. Não. Se é lenda ou se é fato, se realmente existiu. E Paulo vai dizer, 1 Coríntios 15, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Quer dizer, eu não creio, acho que C.S. Lewis, né? Eu não creio que Jesus ressuscitou. Ele não ressuscitou porque eu creio porque ele de fato ressuscitou. Né? Ou seja, a minha fé, ela não produz fatos. A minha fé, ela se apoia em fatos. Essa é a verdade. A minha fé se apoia em coisas concretas que tiveram lugar no tempo e no espaço. Eu gosto assim, de falar da oração, né? Porque talvez a ideia que as pessoas têm, oração é uma coisa muito subjetiva. Mas por que eu oro? Eu oro porque existe um Deus que fala para eu pedir que ele vai me atender. Ele falou isso. Ah, mas isso pode não ser verdade. Bom, mas eu leio na Bíblia que muitos oraram e tiveram a resposta. Então, a história deles é um fato. Eles oraram e Deus respondeu. Aí outra pessoa fez, bom, então eu vou tentar isso também. Essa pessoa orou e respondeu. A nossa fé, ela é alimentada justamente pelo testemunho de pessoas que, lendo o que a Bíblia diz, as orientações da Bíblia, os exemplos da Bíblia, ela pôs aquilo em prática e então aquilo se torna um fato que sustenta a fé dela. Então eu não estou sustentando a minha fé em algo subjetivo, eu estou sustentando a minha fé em coisas bem concretas e reais. Não sei se foi você, meu amigo, numa aula para um aluno perguntou, para vários alunos perguntou, se Cristo não tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, você acreditaria ainda que Jesus é o Cristo? E aí como é que foi a resposta? Foi você, né? É isso, na aula assim, é um teste que eu faço com os alunos, que eu falo assim, se achassem o corpo de Jesus? Achasse o corpo de Jesus. Você ia continuar sendo crente? E aí muitos, assim, eu fico impressionado com muitos, não, eu ia continuar pela fé, eu ia continuar. Eu falei, lamento, eu não ia. Aí eles tomam um choque. Ué, mas foi Paulo que falou, se Cristo não ressuscitou, é vã a minha pregação e é vã a minha fé. Eu estou pregando, Paulo ainda fala assim, né, se a gente fosse, Paulo fala assim, eu estou pregando, estou falando para todo mundo que Deus ressuscitou Jesus e Deus não ressuscitou Jesus, então eu estou mentindo. Eu sou mentiroso. Eu estou fazendo Deus que mentiroso. Estou falando Deus mentiroso, eu faço testemunho. Então, estou dizendo que eu creio que ele ressuscitou, mas de fato ele não ressuscitou. Então, a grande argumentação de Paulo, e ali 1 Coríntios 15, acho que é uma base muito forte, ele estava dizendo assim, se vocês não acreditam que Jesus ressuscitou, então vocês estão perdidos, estão realmente perdidos. Mas aí fala, Cristo ressuscitou de fato. De fato. De fato. Então a gente tem que pôr isso no coração. E isso ajuda, bispo, muito assim a fortalecer a nossa fé. Porque as pessoas pensam na fé como algo muito etéreo, subjetivo, como uma coisa sem nenhum fundamento. Eu lembro assim, eu brinco assim quando eu falo assim, era o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a primeira versão. Certo, não era nem nascido então. Não era, sua avó falava que é isso, né? Mas ele falava assim, pirilim pim pim. Aí pronto, imaginava uma coisa e acontecia. Gente, fé não é pirilim pim pim, não é. Se eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, eu estou crendo em um fato histórico. Eu assim, valorizo, né? A gente sabe as questões, por exemplo, vai para Israel, por que é legal? Porque ali tinha um monte, o Gólgota,
Foi ali que Jesus morreu. Ele andou aqui, ele passou ali. Ele passou aqui. Olha o túmulo ali, ó, o túmulo onde ele estava é aquele ali. Aí você vai lá em Belém, ó, aqui, não se sabe exatamente qual foi a caverna, mas olha, nessas cavernas aqui que os pastores ficavam à noite, nessas regiões aqui. Então, não é a terra do nunca. Não é a terra do nunca. É Eldorado, Shambhala. Não. Você pega bem assim, você pega o livro Mormon, sim. Tenta achar as cidades do livro Mormon. Não tem comprovação. Você lê o livro Mormon, tinha elefante na América, gente. Tinha cavalo, que cavalo só foi ter muito tempo depois. Ou seja... Jesus veio para a América. Jesus veio para a América. 600 no livro então os povos que estão ali, as cidades que estão ali, não são cidades concretas. Agora, você pega a Bíblia, tem cidade em Israel que tem o mesmo nome que tinha na época da Bíblia. Sim, e até a arqueologia achou... A Bíblia já falava muitos anos atrás, e a arqueologia e o mundo cético duvidou, e a arqueologia provou. Por quê? Porque está aqui, são fatos. Será que as pessoas não percebem que ler a Bíblia é ler história? Ler a Bíblia é ler narrativa de fatos muito concretos? Está ali, você está lendo. O grande problema, às vezes, que você tem hoje é o elemento miraculoso, né? Porque alguns vão alegar, não, isso não acontece, isso é um milagre. Gente, um milagre é justamente, digamos assim, uma interrupção dos fatos naturais. Não cai fogo do céu naturalmente, você nunca viu. Sobrenatural. É sobrenatural, tá? É sobrenatural. Um muro não cai sozinho com um grito. Aquilo é o sobrenatural. Um rio não para de correr sozinho. Aquilo é o sobrenatural. Mas a grande maioria da Bíblia que você lê são fatos muito sólidos. Você sabe assim, o C.S. Lewis ele conta uma coisa, porque você tem na mitologia lendas de deuses que morrem e ressuscitam, né? Sim. E pensa, o Lewis era professor de literatura, conhecia tudo aquilo. E ele fala assim, gente, qualquer pessoa que lê a narrativa dos evangelhos sabe que está lendo história. É bem diferente quando você lê um texto mitológico, quando você lê um texto histórico, sim, uma narrativa. Ali você tem lugares, ali você tem pessoas, ali você tem eventos fortemente humanos, que fogem muito de uma narrativa mítica, de uma narrativa fabulosa. Quem né? é que vai escrever genealogia numa mitologia? Quem é que vai escrever uma numerologia ou cidades, capítulos de cidade e tal, foi pra cá. Por quê? Eu falo assim, né, em algum momento, essas descrições cansativas da Bíblia me trouxeram fé. Verdade. Eu fiquei... Quem é que vai ler a genealogia? Quem fala a verdade, você tem ali nomes de pessoas, às vezes com detalhes, quem era o pai dele, quem foi o pai dele, às vezes quem foi a mãe. Você tem o nome de cidades ali, números, cheio de números ali, você aquele muito número cansativo. Por quê? Porque aquilo faz parte de uma narrativa real. Foi contado, né? Contou quantos tinham. O nome das pessoas... Eu lembro até uma ocasião em que eu estava lendo o nome dos traíras. Quem que é os traíras? Os traíras foram aqueles 10 que foram lá ver a terra e voltaram difamando. E voltaram difamando tudo, né? O nome dos traíras. Gente, aquilo me trouxe uma fé tão grande. Porque eu olhei assim, gente, o nome deles está aqui. Eles não eram frutos de uma narrativa fictícia que alguém inventou. Porque assim, eles falam, 10 foram lá, e não fala 10 foram lá, fala, fulano, cicrano, beltrano e tal, e tinha o nome de lá, porque eles eram pessoas reais. A Bíblia não esconde também os fracassos dos seus heróis, né? Então, porque se a Bíblia quisesse ludibriar a gente, ela esconderia os fatos, os erros de Abraão, os erros de Davi. Eu falo assim, quer decepção maior do que Salomão? Então, o testemunho da ressurreição de Jesus, feito por mulheres, se alguém quisesse escrever para convencer alguém que Jesus realmente ressuscitou, o evangelho não colocaria a mulher sendo a primeira para ver? De jeito nenhum. A mulher, valia o testemunho da mulher? Era preciso o testemunho de 2 mulheres para equivaler o testemunho de um homem, e mesmo assim, olha lá. Né? Olha lá. Eu falo assim, é até curioso, porque quando você vê a lista de Paulo lá em 1 Coríntios 15, ele não cita as mulheres. Ele cita as testemunhas, mas ele não cita as mulheres. 12, mas as mulheres foram as primeiras, né, a ver ali. Mas por que ele não cita? Porque ele sabe que não ia ser aceito. Mas os evangelistas, eles foram lá e colocaram as mulheres. Por quê? Porque foi o que aconteceu. Inclusive Lucas, como um historiador, escrevendo a Teófilo, colocou a narração do fato em ordem, né, para mostrar os fatos que aconteceram, de testemunhas oculares que viram aquilo. Então, o que nós temos na Bíblia não é um relato fictício, mitológico ou fantasioso,
E a nossa fé não é baseada em algo que não aconteceu, mas a nossa fé é baseada em fatos reais que aconteceram, como ressurreição de Jesus, coisas que talvez o cético, o ateu, tem dificuldade de acreditar, mas é fato, né? Quer ver, tem um caso muito curioso, que era de um arqueólogo chamado William Ramsay. E ele estudou na teologia ruim que ele estudou, desculpe, tem muita teologia ruim, né? E a teologia ruim que ele estudou dizia que Lucas não escreveu o livro de Atos, né? Que o livro provavelmente foi escrito lá no século 2, 3. Tá? O que ele fez? Ele pegou o livro de Atos e foi percorrer, né? Fazer toda a pesquisa dele ali nos lugares onde Lucas apontava. Cidades, lugares, né? O que ele chega à conclusão? Que só um testemunho ocular poderia ter escrito aquilo lá. E você sabe que no livro de Atos, a partir do capítulo 16 ali, que é chamado, né, é narrado como diz, na pessoa do plural, nós estávamos lá. E aí ele começa a perceber que, de fato, o narrador tinha que estar lá. Ele tinha que presenciar aquilo. E se você for reparar, é impossível que muitas das narrativas que você tem nas escrituras, eu digo que tanto no Antigo como no Novo Testamento, é só um testemunho ocular que poderia falar aquilo. Eu falo das cidades ali de Números 34, que ele fala que um dos lugares que eles pararam tinha, 70 palmeiras e 12 fontes de água. Fala aí, bispo, você vai num lugar, você não foi lá, você vai saber quantas palmeiras tinha e quantas fontes de água. Né? Você tem que estar lá. Você tem que estar lá. Então a gente entender que o que nós temos aqui é esses testemunhos oculares. E mesmo vamos pensar no caso de Lucas, Lucas ele é cuidadoso e ele fala no prólogo do evangelho dele lá. Ele fala assim, eu para escrever meu evangelho, por em ordem, eu procurei aqueles que foram testemunhas oculares e ministros da palavra desde do começo. Sim, então, foram testemunhos da ressurreição. De tudo. Então assim, não é uma a Bíblia está me apresentando as verdades dela dentro de um contexto histórico, dentro de acontecimentos, dentro de fatos. Então, a nossa fé, aquilo que nós cremos, é uma fé histórica. Se você pegar o budismo, você pegar o hinduísmo, você pegar as religiões orientais, gente, aquilo é uma viagem, né? A pessoa nunca viu aquilo. Eu achei muito interessante assim uma comparação, uma vez que alguém fez, com a reencarnação e com a ressurreição. E ele fala assim, me mostre empiricamente uma reencarnação. Né? Uhum. Porque um pode vir e falar assim, eu sou a reencarnação do Napoleão. Hipólito Leão Denizar de Rivail, agora era Allan Kardec. Era Allan Kardec, eu sou um poeta celta. Prova pra mim que você foi um poeta celta. Não tem. Agora, quando você fala assim, Jesus ressuscitou, o que nós estamos falando? Nós estamos falando com alguém que foi morto diante da vista de muita gente, em um lugar, em um ponto geográfico bem definido, em um momento histórico bem definido. Você sabe quem era o imperador de Roma naquela época, você sabe quem era o governador da Judéia naquela época, você sabe quem era o sumo sacerdote naquela época, que você pode confirmar isso em qualquer livro de história. Sim. E ela fala que esse homem morreu, fala o túmulo, que ele foi colocado num túmulo. Que é uma propriedade particular. Que era uma propriedade particular. Você sabe que existe uma briga histórica, né, de onde exatamente era esse túmulo, mas uma das coisas tem o seguinte, porque um dos autores, né, Lucas João, fala assim, tinha um jardim lá na frente. Ou seja, pensa num detalhe desse, tem um jardim lá na frente do túmulo. São detalhes. E aí, houve mulheres que foram, não está lá. Tem os discípulos, não está lá. E depois todo mundo sabia, não está lá. São coisas bem concretas, mas assim, não, ele ressuscitou. Aí, ó, tá vendo? É que estamos aqui acostumados com esse cenário. Acostumados com esse cenário. Então assim, ele não está lá. Então você está vendo assim que nós estamos falando de coisas bem concretas, quase uma reportagem de jornal, né? Se for olhar assim, quase reportagem de jornal, aquele homem que morreu na cruz, que disseram que Cristo, fomos lá no túmulo dele, então, é coisas bem concretas e isso. Então a nossa fé, ela está apoiada em tudo isso. As experiências que eu tenho com Deus,
elas estão apoiadas, elas se realizam a partir de fatos bem conhecidos e concretos. Se você está lendo a Bíblia, você está lendo história. Se você está crendo na Bíblia, você está crendo em fatos. Então, não é uma fé totalmente subjetiva. Não é uma coisa. Sabe o que eu acho? Olhando agora para o tempo desse vídeo e para o que nós batemos aqui agora, que isso precisava virar um podcast, porque tá faltando aqui. Daqui a pouco eu tenho que encerrar, sabe? Porque a câmera ali vai cortar, né? Então, acho que quem acha, e se você acha que merece um podcast esse assunto, se você acha que o Teu Lugar tem que ter um Teolocast aí, um podcast do Teu Lugar, comenta aqui abaixo o que você achou dessa conversa, desse bate-papo aqui com o meu amigo. Meu amigo, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui. Espero aí quando a gente começar um podcast, se isso for acontecer, você seja também nosso convidado, participe aqui também. Será um prazer. Muito bom ter você aqui com a gente. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Coloque a sua fé em fatos, de verdade. Leia a Bíblia, você estará lendo um livro histórico, tá bom? Compartilhe com todo mundo, você é sempre muito bem-vindo aqui. E se você quer estudar, Teu Lugar.